General, boa noite. Karl von Clausewitz disse que a guerra é a continuação da política por outros meios. Na sua opinião, o que é mais difícil, a guerra ou a política? Essa frase é famosa, né? Eu acho que depende da formação que a gente tem. Eu fui formado para a guerra. Eu acho muito mais fácil do que política externa. Mas concordo que nosso trabalho, no momento em que se esgotam as tratativas diplomáticas, está na hora de chamar aqueles que foram preparados para impor sua vontade pela guerra. É uma coisa que ninguém deseja, né? Só pessoas desequilibradas que podem aspirar por guerras. A guerra é extremamente triste, duro para um país, mas eu acho que em algumas situações a guerra acaba se impondo. Essa guerra acontecida agora, até meio surpreendente para uma boa parte do mundo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, demonstrou perfeitamente que nós podemos estar muito próximos do cenário da guerra e não nos darmos conta de que estamos caminhando para essa situação. Aconteceu isso agora, né? Porque quando nós percebemos o que estava acontecendo, já havia a invasão da Rússia, do território da Ucrânia, a coisa já estava se espalhando pela Europa, pela OTAN, os próprios países sul-americanos têm um relativo envolvimento com isso. No caso do Brasil, nós não tivemos participação na guerra, mas o presidente da República se sentiu na obrigação de garantir, junto à Rússia, o fornecimento de fertilizantes para o Brasil, para a nossa mais pujante setor da nossa economia, que era o agronegócio, a agroindústria. Ele conseguiu isso, um feito sensacional, sem expor o Brasil a nenhuma contingência ridícula. Nós fizemos com a cabeça levantada e sabendo o que estávamos fazendo e em proveito da população brasileira e do conceito do Brasil no mundo. Então, no caso aí, foi típico de antes de acontecer a guerra, as tratativas antecederam o confronto e nós não nos envolvemos no confronto até hoje. A propósito, o senhor acha que essa guerra vai longe, continua por muito tempo? O senhor tem previsões sobre isso ou não é possível? É difícil prever quando que ela vai se encerrar. Ela surpreendeu no início pela violência com que a Rússia utilizou para invadir a Ucrânia, né? Usando seu poderoso armamento. Para nós que estávamos olhando de longe, houve alguns erros táticos, assim, um pouco flagrantes, mas que também fica muito difícil, estando fora do contexto da guerra, saber por que aconteceu. Por exemplo, os blindados enfileirados nas estradas. Aquilo é completamente contra a doutrina de emprego de blindados. Mas eles tiveram, por quê, general? Por imposição do terreno e para manter uma potência de fogo na invasão que amedrontasse o adversário. Porque a Ucrânia se mostrou ao longo do tempo que ela realmente tinha condições de resistir e estava disposta a sacrificar seus filhos para resistir à invasão. Por curiosidade, qual é o terreno ideal para o uso de blindados? Ali não havia um grande problema de terreno, porque o blindado, se ele puder utilizar as estradas para se deslocar até os seus possíveis alvos, é uma boa coisa. Só que, primeiro, tem que ter aviação em cima, né? Não se emprega blindado sem a aviação dando cobertura aérea, né? E não se usam os blindados numa formatura na estrada, um atrás do outro, né? Porque eles ficam um alvo fácil de ser atingido, até por sabotadores, até por ações inopinadas. E a Rússia teve uma perda grande de homens, até vários generais foram anunciados como tendo sido atingidos. E é uma guerra que a gente não sabe quando vai terminar, porque a Rússia está se impondo ao Ocidente com essa guerra. Não se sabe a troco de quê, não se sabe se isso é uma revanche
ou se é apenas uma tomada de posição da Rússia numa área que, se nós olharmos o leste da Ásia, hoje formos no planisfério, né, e dermos uma olhada no leste da Ásia, nós vamos chegar à conclusão que ali, muito provavelmente, será o cenário de uma não indesejável, de uma catastrófica terceira guerra mundial. Porque conseguiram reunir no leste da Ásia as grandes potências do mundo. Está a Rússia, está a China, está a Índia, está o Paquistão, está as Filipinas, está a Indonésia, está a China, está o Japão. Então, ali hoje é as Coreias. Então, ali é um barril de pólvora. E a gente tem que sempre torcer para que as entidades do mundo que tratam da segurança mundial tenham sucesso nas negociações com o leste da Ásia. Edilson.